pessoal, boa tarde, tudo bom? Vamos para mais uma aula de matemática em que nós vamos continuar o assunto sobre o campo multiplicativo e multiplicação. E nesse assunto nós vamos ampliar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre isso. Para continuarmos esse assunto, nós vamos estudar um conceito chamado malha. Nós já ouvimos falar um pouquinho disso nas aulas passadas, malha quadriculada, inclusive até aquela tabela de Pitágoras que nós estudamos lembra um pouquinho essa malha, mas o que quer dizer malha? Segundo o dicionário, malha é uma das voltas ou nós que forma um fio de seda, de lã, de algodão e que quando eles estão juntos, eles formam um conjunto grande chamado de malha. E se a gente for reparar, cada pontinho que nós vemos aqui, olha, nesses cruzamentos, pode ser considerado essas voltas e esses nós. Então, a malha seria o quê? Na matemática, seria um conjunto de linhas na horizontal e linhas na vertical que juntas formam quadrados. E nesses quadrados, nessa malha quadriculada, nós conseguimos observar figuras geométricas e desenhos. Então, elas nos facilitam nesse sentido. Também ela nos facilita na multiplicação de alguns números, né? Então, nós vamos ver o exemplo dessas malhas quadriculadas e dessa multiplicação nestes exercícios 5.1, 5.2 e 5.3. Vamos observar antes essa imagem aqui do lado. Olha só, como vocês fariam para determinar o total de quadrinhos que foram pintados neste desenho aqui, na parte alaranjada e na parte azul? Como determinar a quantidade sem você ter que contar um por um desses quadrinhos e quadradinhos pintados? Qual é a forma de nós fazermos? Utilizando a multiplicação, utilizando a tabela de Pitágoras que nós vimos nas nossas aulas anteriores. Dá uma pensada aí como você pode então determinar a quantidade de quadrinhos dos azuis e a quantidade de quadrinhos dos alaranjados. Na próxima aula eu vou dar a resposta desse, mas já pense, já registre aí o seu pensamento. E agora vamos ver aqui no EMAI, olha que interessante. Ele vai trazer para nós justamente este conceito, tá? Nessa malha quadriculada, aqui embaixo, olha só, certo número de quadrinhos foi contornado por uma linha vermelha. Então, olha, A, B, C, D e E. E como você pode determinar o total de quadradinhos de cada caso, sem você ter que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6? Como você faria isso? Da mesma forma que nós vimos lá no desenho anterior que eu coloquei para vocês. E olha que interessante, você vai ter que relacionar a maneira com que você vai pensar para resolver este problema com essas expressões aqui. 4 vezes 6, que dá 24, representa qual desses quadradinhos? A, B, C ou D? Ah, eu acho que é o A. Então, você pega e coloque aqui, relacione. Tá? Ah, não é o A, então é outro. Você vai, relaciona com outro e assim por diante. Certo? Esse exercício é para pensar parecido com o que nós já fizemos. Da mesma forma, olha só, utilizando os conhecimentos que a gente teve já quando trabalhamos multiplicação, quando trabalhamos a tabela de Pitágoras e agora a malha quadriculada, como podemos saber quantos quadradinhos estão dentro da figura desenhada, ou seja, dessa parte toda? Então, para isso, nós vamos ver o que? Olha só, o Gabriel separou duas partes. Uma parte ele pintou de azul claro e a outra de azul escuro. Né? Então, vamos observar. E como ele fez esses cálculos? Para saber a quantidade de quadradinhos azuis claros e azuis escuros. E qual é o total de quadradinhos aqui pintados? Então, ele fez os seguintes cálculos. 10 vezes 3, que equivale a 30. Por quê? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. 10 vezes 3. E aqui? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 4 vezes 3. Ele obteve este resultado. E no total, ele somou os dois resultados, obtendo 42 quadradinhos pintados. E olha só, ele observou que ele poderia fazer o cálculo simplesmente fazendo o quê? Contando todos os quadradinhos e multiplicando um pelo outro. Tá? E se ele fizesse isso de maneira de continha armada? Como ele colocou? 10 mais 4, porque 10 mais 4 vezes o quê? 3. Então ele fez 10 vezes 3, 30. 3 vezes 4, 12. E somou cada um e deu 42. Ou ele resumiu tudo isso. 14 vezes 3. Armou a continha até chegar nessa resumida. Você concorda com esse modo de pensar dele? Com essa sequência que ele fez? Você vai pensar e vai responder. E da mesma forma vocês vão fazer este exercício. Neste exercício, nós já chegamos na conta final. Armamos a continha de multiplicação em pé. Tiramos já todo esse procedimento que ele fez. E está aqui. E qual é o resultado, então, de cada conta? Você vai fazer sem utilizar a calculadora, tá? E depois de feito, você vai conferir os resultados, certo? E quantos resultados você acertou? Você cometeu erros? Quais erros? Tá? Os resultados vocês depois vão poder conferir na calculadora, tá? E registrar para mim se vocês acertaram ou erraram. Ai, professor, eu estou muito na dúvida. Lembra, até o ano passado vocês estudaram e já sabem de cor o quê? Tabuada. Né? Então vocês peguem a tabuada que está no caderno de vocês ou na internet para ajudar vocês a fazerem a multiplicação, certo? Mesmo assim, se não conseguirem, vocês podem mandar mensagem para mim para eu ajudar vocês, ok? Então nessa aula vocês vão ver somente isso, tá? A malha quadriculada, que é basicamente o que? O conjunto de linhas na vertical e na horizontal, que juntas formam determinado plano. E nesse plano, nós conseguimos o quê? Observar as figuras geométricas. E além disso, esse plano facilita a multiplicação. Nós não precisamos contar quadradinhos um por um. Nós podemos resumi-lo fazendo a multiplicação. E é o que nós vamos treinar nessas atividades. Então, eu espero que vocês façam os exercícios e estou aguardando qualquer dúvida. Tá bom, pessoal? Até mais para vocês. Tchau, tchau.